Você acredita que sua performance profissional pode ser impactada pelo ambiente de trabalho? As pessoas ao redor ou mesmo a infraestrutura e harmonização de ambiente? No programa de hoje e o último programa desta linda temporada, vamos falar um pouco sobre isso e agregar um pouco também com a nossa participação das nossas parceiras. E falando em parceria, não podia deixar de chamar vocês duas nesse último programa dessa temporada. Dani, que acompanhou a gente aí em vários episódios, super obrigado. Imagina, André, eu que agradeço. Mônica, não teve jeito, você fez a abertura do primeiro programa e tá fazendo o encerramento dessa temporada. Primeiro, queria agradecer pela essa parceria, acho que foi sucesso. Sim. Adorei, particularmente falando, adorei, achei que foi uma coisa bem tranquila, nada de pressão. E queria de verdade, do coração, agradecer aí essa troca de experiência, sim, esse contexto todo, né? Acho que se a gente for falar de ambiente de trabalho aqui, ou harmonização e tudo mais que a gente vai estar tocando aqui nesse programa, foi muito bom. As pessoas que estão nos bastidores aqui, que vocês também não vê, mas a galera que vem com a gente acompanhando também deixou muito bom esse ambiente harmonioso. E queria entender de vocês um pouco sobre essa parte de performance profissional, ambiente. Dani, começa você que me apoiou aí todos esses episódios. Ai, André, para mim foi um imenso prazer estar com vocês em todos esses episódios. Uma gratidão imensa mesmo pelo convite, por conhecer pessoas incríveis ao longo aí dessa jornada, falar de temas riquíssimos. A gente sempre aprende um pouco, né? Muito. Eu aprendi muito com vários convidados que tiveram aqui. Sim, assim, acho que isso é sensacional. E poder levar, né? Compartilhar esse conhecimento das pessoas que sentaram aí nessa cadeira e trouxeram um pouquinho do tempo e da experiência que eles possuem. Então, foi fantástico, André. Obrigada mesmo aí pelo convite e pela parceria que estabeleceu conosco. Foi sensacional. Foi, sim, a parceria com a Clinic Club, que foi representada aí mais pela Dani durante essa trajetória. Sim. E Mônica, vamos falar um pouco sobre esse ponto de equilíbrio entre performance profissional, ambiente, pessoas e tudo mais. O que você tem a dizer sobre esse tópico, tema? Esse tema? Esse tema é incrível, né? Eu acho que é um tema realmente top, inovador, né, para as empresas. Por quê? Porque nós chegamos até há pouco tempo atrás com todo o desenvolvimento de sistemas, tecnologia, e aí foi avançando, eu acho que de uma forma muito positiva, né, que as organizações foram incorporando essas possibilidades e para uma melhor produtividade. Mas hoje, eu acho que hoje o foco principal que a gente tem que pensar para as empresas é no capital humano, porque é isto que traz maior possibilidade de rentabilidade para uma empresa, melhor produtividade, inclusive nos processos tecnológicos, né? Uhum. E hoje, com as crises econômicas e tudo mais, a gente precisa de soluções extremamente inovadoras. A gente tem um mercado exigente e específico. Então, como é que eu posso criar um produto único sem pensar nesse potencial humano da criatividade? Então, assim, nós estamos incorporando possibilidades em que a neurociência traz, como que é mais o estado flow, o estado de extrema concentração, em que eu tenho essas possibilidades de soluções inovadoras acontecer dentro do ambiente empresarial. E aí o ambiente, ele interfere diretamente nessa questão. Por quê? Porque o ambiente, ele propicia, ele impulsiona esse estado flow. Sem contar com esse fator que me parece que pela neurociência já tem um estudo que ele influencia 90% desse meu estado. Claro que também vai pelo desenvolvimento humano, que para o Clinic Club é super importante, né, na condição humana, mas esse estado de ambiente, ele traz para a gente essa condição de produtividade, de melhor soluções para os recursos que a gente precisa dentro do espaço criativo das empresas. E tem um fator que é muito vinculado à parceria, que eu acho bastante interessante, né?
a relação do vínculo afetivo. Nós já sabemos hoje a importância do estado emocional de compra, o estado emocional para que eu produza melhor, né? Então, a gente tem esse vínculo afetivo. Como é que eu adquiro esse vínculo afetivo para os profissionais dentro da empresa, com a própria empresa, com a cultura da empresa? Então, acho que tudo isso está vinculado ao ambiente, porque ele impulsiona, ele proporciona essas realizações de fato. Show, vamos lá. Ficou muito comprido, eu quero quebrar suas falas. Não ficou complexo, ficou comprido as suas falas, eu quero quebrar em alguns pontos. Perfeito. A gente falou aí, você comentou no começo, sobre a parte de sistemas, né? Então, é até interessante, né? Porque vamos pegar alguns anos atrás, era praticamente zero sistema, né? Nas empresas. Daí, quando começou, foi aquelas coisas que todo mundo ficou em choque. E até hoje é choque, tá? Até hoje é choque. Então, você entende que, por exemplo, uma parte sistêmica de processos já está estruturado e rodando nas empresas. Com certeza. Vamos pensar para qualquer setor empresarial. O que a gente tem para cada setor? A gente tem, primeiro, uma possibilidade de planejamento e estratégia. Depois a gente vai pensar no processo desse planejamento estratégico. Depois você vai pensar em avaliações, né? Eu vou avaliar o sistema que eu empreguei em todos os sentidos, tanto em métricas de venda quanto em métricas de produtividade. Então, assim, eu acho que anteriormente esse processo material ele foi importante para as empresas, para o seu desenvolvimento. Não tinha nem como, né? Né? E você falou de um outro público também. Eu acho que lá atrás esse olhar era mais para... Não tinha olhar para sistema, porque não tinha a necessidade, depois foi para sistema, mas parece que as gerações anteriores, eu não posso afirmar, mas essa questão do espaço, do ambiente, as empresas não tinham essa preocupação, porque não era algo que, de acordo com o pensamento delas, impactava diretamente. E aquelas pessoas realmente talvez não se preocupassem. Era o status quo das coisas, né? As coisas são assim, você não tinha umas pessoas questionadoras. Então, aquele ambiente que era apresentado era um ambiente que era aceito e estava tudo bem. E é assim, né? E assim que tinha que ser, né? E assim que tinha que ser, André. Só que hoje a gente fala de uma geração, né? As coisas mudaram muito, as pessoas mudaram, as pessoas se tornaram mais exigentes. O mercado está mais exigente. Como que você pode olhar aí para esse capital humano e tentar extrair o máximo dele, mas também tendo essa troca, né? Eu acho que a relação hoje, ela deixou de ser, aliás, há muito tempo, unilateral. Só que está se sentindo muito mais fortemente agora, né? Falando um pouco assim, parte física mesmo do negócio, do ambiente, o que a gente pode entender que pode ser um impacto na produtividade das pessoas? À disposição, você trazer o que é uma relação de melhora de qualidade de ambiente, né? A gente traz 3 aspectos importantes. O aspecto natural, o que me traz essa relação de bem-estar, né? Então, a natureza é bastante utilizada para melhorar esse aspecto interno do ambiente. E é uma relação de luz e ventilação, né? A relação da saúde ambiental está diretamente vinculada à saúde humana dentro das empresas. É muito interessante isso. Agora, por que a natureza? Por que a ventilação? Por que essa questão da iluminação? Isso é bastante interessante. Eu estou curioso aqui já para saber. Porque poderia ser outra coisa, né? Poderia ser uma decoração melhorada, poderia ser algo, sei lá, né? Mais ambientes interativos. Mesmo os ambientes interativos, houve uma tentativa anterior de entender isso como melhor produtividade, criando aqueles setores, né, de produção e todo mundo junto e tudo mais. Mas por que a natureza? Por que nessa relação? Então, nós temos pela neurociência aqui organizacional, qual é o padrão vibracional, frequencial, em que a mente se encontra quando ela está mais produtiva, mais concentrada. Olha só que interessante. Então, há todo um estudo do estado psicológico e emocional interferindo diretamente nesse estado psicológico para que eu esteja num estado mais criativo, mais produtivo, mais engajado naquilo que eu estou fazendo. E aí traz, então, o quê? Nesses ambientes naturais, essa possibilidade, essa potência aumenta 100 vezes mais. Caramba! É extremamente incrível. Por exemplo, se eu tenho estados fechados, a mente ela vai também condicionar esse estado fechado. O estado frequencial mental, que a gente está falando aí de estudos bastante profundos, né,
nessas relações, ele vai diminuindo a sua potência criativa e vai se tornando cada vez mais estressado com aquele ambiente. Então, o que a gente fala de cor, de luz, de ventilação, e a natureza, ela aumenta esse estado em 100 vezes. Se eu estou no centro da cidade, eu estou num padrão frequencial mental. Se eu estou na natureza, é aquele sentido que a gente fala, quando eu fui para a praia, parece... Eu tornei extremamente renovador, eu fiquei mais tranquila, Mas o que será que acontece nessa praia que eu volto muito melhor e é uma integração imediata? E algumas pessoas têm a tendência de subir a montanha, de fazer acampamentos. Então, o que acontece que esta integração com a natureza causa em mim, que não é um efeito material? Porque eu fui até ali e aconteceu o que exatamente? Nesse aconteceu o que foi sendo estudado, que a minha frequência mental ela aumenta bastante, aumentando meus potenciais aí produtivos, organizacionais, e principalmente me levando ao estado flow. Mais que a possibilidade simplesmente de uma meditação, que era o que você acreditava anteriormente, né? Então, você fica lá naquele estado meditativo, e o estado meditativo ajuda bastante, né? Porém, só uma curiosidade, meditar não é para todo mundo, né? Não é. Eu já conversei com um amigo meu que ele falou, foi tentar meditar, fiquei mais estressado do que calmo. Exatamente. Só um parênteses. É uma mente muito ativa, é que a gente chama. Tudo isso que você está falando aqui, abordando, Mônica, tem algum nome técnico? Tem algum termo que é conhecido no mercado? Isso daí? Se caso a pessoa queira dar lá uma pesquisa e falar, quero melhorar meu ambiente. Para intervenções de ambientes, a arquitetura já desenvolveu muito bem a biofilia, né? A biofilia, traduzindo, chama amor à vida. Ela começa com essa intervenção da natureza, é incorporada dentro da arquitetura para esse desenvolvimento de ambientes. Primeiro começaram ambientes domésticos, né, nas casas, e aí, a partir dessas influências, dessas possibilidades, já está mais do que 100% integrada na arquitetura organizacional. Como fator produtivo, como fator de rentabilidade, para que se tenha essa integração nos espaços organizacionais, porque, afinal de contas, nós passamos 1/3 do nosso dia nesses ambientes. Mínimo, né? Mínimo. Imagina. Mínimo 1/3. Ou seja, 1/3 da nossa vida praticamente está dentro desses ambientes. Então, qual a importância desses ambientes se tornarem saudáveis, se tornarem possibilidades integrativas desse funcionário dentro da empresa? É muito interessante como a biofilia se desenvolveu por esse aspecto empresarial. Que legal. E tem um outro ponto também, né, Mo? Só abrangendo um pouco mais, o ser humano, em sua essência, ele tem essa conexão fortíssima com a natureza. Por mais que ele acredite nos dias de hoje que não, mas está tudo integrado, né? Faz parte aí do todo. E a partir do momento que ele se conecta ou ele se reconecta, né, com esses aspectos, eu acho que ele desperta, né? Só querendo pegar esse gancho da Dani, para nós, para o Clube Clínico, um estado em que a gente está falando de espaços clínicos, a biofilia ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela traz para o espaço clínico essa relação de conexão com a cura, com o bem-estar. E hoje a gente não pode falar de cura fora do bem-estar. Então, há uma relação totalmente integrada entre os dois aspectos. Se eu proporciono um ambiente de bem-estar no espaço clínico, eu estou proporcionando outras relações de impulso de cura, além da terapêutica, além da parte material da intervenção do profissional. Então, isso é extremamente importante como um estado inovador para os espaços, tanto empresariais. E por que empresarial? Porque esse bem-estar também traz o espaço de cura para as empresas, né? E por que cura dentro das empresas? Porque a incidência de pessoas doentes, pessoas estressadas, diminui bastante, né? E diminui pelo menos 30% já um estudo em relação a isso. De ordem prática, assim, falando de ordem prática, a pessoa tem escritório, trabalha no escritório, tem as pessoas
os pares ali dos lados e tal. De ordem prática, o que essa pessoa pode fazer para falar, opa, vamos dar um up aqui nesse ambiente, vai? Mudar uma mesa de lugar ou então abrir uma janela? O que a gente pode entender que pode, sei lá, mudar aquele status ali? De forma de intervenção de ambientes, a gente pode pensar, vamos primeiro clarear o ambiente, né? E nós abrir temos... uma janela já pode ser o suficiente, por exemplo? Já vem ventilação, já vem mais iluminação? A relação da ventilação é muito eficiente e também da incidência de luz. Luz natural. Né? Da luz natural. Ela é super importante. Você usar tons mais claros dentro dos ambientes. E tons que remetem à natureza. Então, a gente está falando do ocre, a gente não está falando só do verde. Né? A gente está falando de tons pastéis, porque as tons de vibração muito alta, ela também traz uma hiperatividade para a minha mente. Não esquecendo que cor é frequência. E essa frequência está interferindo diretamente na minha frequência mental. A não ser que ela queira. Dentro daquela área, ela precisa das pessoas extremamente energizadas. Frenético ali, ali, né? Ela coloca. Sim, às vezes a gente usa um tom laranja. Mas você tem que pensar que esse laranja está remetendo ao sol, né? Então, ele pode ter um laranja mais vibrante para alguns momentos em que eu preciso dessa equipe mais integrada em termos mentais, né? Elas estão conversando mais ativado mentalmente. Então, eu acho que é muito legal a gente procurar assessorias para essa intervenção biofílica, mas a gente pensar em abrir o espaço, iluminar o espaço e trazer alguns fatores da natureza é importante. Não são só plantas, isso que é interessante. Eu já penso logo planta, pôr num vaso lá e... Às vezes as plantas não vão se sentir bem no local, né? Então você pode intervir com cores, você pode intervir com formatos. A natureza, ela tem um fluir, né? Então, se eu tenho um objeto que ele está nesse fluir, que ele não seja tão quadrado, ou mesmo as relações do redondo, né? Circulares, menos quadrada, tudo isso interfere de uma forma muito positiva. Então, se eu tenho que colocar canetas em algo quadrado, aquilo já interfere, para mim, numa mente quadrada. Caramba, então, um simples negócio. Simples assim, né? Então, é muito mais interessante, porque até hoje se pensou, vamos colocar quadro da família, o quadro disso. Então, tinha uma relação de afeto. Mas hoje é muito mais que isso, né? É proporcionar um ambiente saudável. E tudo interfere nesse padrão mental. E é bastante interessante isso, porque todo mundo fica muito... eu ponho umas plantinhas, já resolve. Às vezes aquelas plantinhas não vão ficar bem lá. Porque não, ou fala, coloquei as plantinhas e não resolveu nada o resto, exatamente. Né? Resolveu. Né? Comi outro problema, né? Que agora tem que molhar. Agora tem que cuidar, agora tem que tudo morrendo. Mesas com esses tons de madeirado, né? A textura da cadeira, como que eu incorporo tudo. Tudo isso interfere. Então, eu realmente... acho que com pequenas intervenções a gente consegue criar ambientes incríveis, né? E é bastante interessante, André, porque nós agora em outubro, né, foi startado o Clube Clínico dentro do Clinic Club. E o Clinic Club ele tem toda essa atmosfera biofílica. Então é um ambiente que você entra e você já sente o impacto disso. Só que era um impacto muito sentido por nós. E não vira paisagem, né? Porque tem coisas que depois de um tempo vira paisagem, para nós não. Mas agora nós estamos constatando, através dos clientes dos profissionais que já estão dentro do clube clínico, essa fala. E é tão interessante, porque não tem uma pessoa que passou por lá até hoje que não virou e falou, nossa, mas que diferente, nossa, que sensação de bem-estar, nossa, que ambiente bonito. E até uma das profissionais, ela vem de um ambiente que ele é muito clínico mesmo, né? Aquela coisa muito asséptica. E você percebe nela. Fala, puxa, lá era aquela coisa fria, fechada, né? E ela talvez expansiva. Então, é bastante interessante você comprovar além do nosso olhar, né? Isso é incrível mesmo, porque... eu estava notando que até o uso do celular dentro do Clinic Club é totalmente diferente. As pessoas fazem uma espera que conversam, elas fazem uma espera em silêncio. Não há o impulso de chegar, já entrar em contato com o celular e ficar naquela dispersão nociva que a gente chama para neurociência, né? Não, ela já senta, ela integra, ela silencia. Tem um senhor, né, que a gente fala, nós temos uma cadeira lá, que ele vai antes para poder
sentar na cadeira dele e relaxar. Ele tira um cochilo. Ele tira um cochilo. E é um senhor muito sério, isso que é muito, assim, fabuloso eu pensar, né? Que não é uma pessoa que tem esse padrão comum de relaxamento, né? Uma graça. Vocês falando essas coisas já dá até algumas ideias, assim, para mexer lá no espaço que a gente tem no escritório. A Dani teve a oportunidade de conhecer lá e, pô, eu falando assim, só o fato de eu abrir a janela ali, para mim já pode ser algo mágico ali. E nós podemos ter o prazer também de ajudá-los nisso, né? Em parceria, né? Vocês sempre estão muito bem convidadas para ir lá, não tem problema nenhum, isso aí é até bem-vindo. Mas é legal. E só uma curiosidade que eu percebo, assim, de ambientes, assim, inclusive com partes naturais, flores, ambientes onde só tem homens e onde é mais mulheres ou híbrido ali. Já trabalhei em escritórios que eram só homens, assim, salinha com 4, 5 pessoas e, realmente era uma zona, tava ali numa bate-caverna o negócio e tava tudo bem, ninguém percebia, né? E às vezes a gente saía, passava lá na produção e ia pro administrativo, para RH ou outras áreas lá, onde tinham mais mulheres e ficava um grupo maior de pessoas. É surreal, era outra energia, assim, às vezes a gente tinha até que ir ali, vamos sair daqui um pouco da Batcaverna aqui, porque tá tudo lacrado, não tem uma planta, só tem papel, bagunça, tudo, música misturada com barulho de produção, e realmente é bem maluco esse negócio, né, porque a gente não percebe, vai entrando naquele flow, só que do não tão positivo, né? Vai entrando no flow ali, né? Não vou falar que é negativo, mas assim, a gente percebia o impacto, era diferente. Talvez a gente estava numa vida tão fazendo o negócio acontecer. No automático, né, André? Você não questiona, né? Você tá ali... a produção rolando e a gente estava ali do lado da produção e tem que fazer. Tem que resolver os problemas que vai acontecendo na produção e, de verdade, produção vai acontecendo os imprevistos, acaba um negócio, quebra outro e falta tal pessoa e você tem que fazer não acontecer. E você vai entrando no flow também, né? Você já pensou, quando a gente está estressado, cansado, vamos pensar numa situação... uma suposição. Estou lá cansado, bastante estressado e preciso executar alguma coisa que é comum executar. Tenho que criar isso, fazer uma carta, sei lá, algum processo administrativo. Eu estou ali cansado, estressado, o tempo que eu levo naquela relação produtiva é muito maior quando eu estou relaxado, quando eu estou me sentindo bem. Então, eu perco tempo, e perder tempo é dinheiro para as empresas, né? Com esse funcionário estressado. Eu perco capital, por quê? Porque esse funcionário estressado, ele vai ficar doente. É uma relação hoje, para a medicina, totalmente direta, né? Que são as doenças psicossomáticas, vinculadas ao meu estado emocional. E elas são diretamente ligadas ao meu estado metabólico. Então, isso vai gerar doenças. Então, assim, eu ter esse funcionário estressado é extremamente ruim para as empresas, né? Prejudicial mesmo. Então, se eu posso criar um ambiente em que eu queira estar... Porque, antigamente, o que era incentivo? Melhores salários. Mas melhores salários não trazem bem-estar, não trazem maior produtividade. Então, assim, o que eu posso fazer com que a minha empresa se torne cada vez mais rentável? Rentável financeiramente, porque ela me diminui custos com pessoas doentes e principalmente mais produtivas, porque elas vão produzir muito mais rápido do que elas produziriam no estado de estresse ou cansada. E como é que eu posso trazer maior rentabilidade com produtos inovadores, né? Com soluções inovadoras. Você falou em soluções, é muito difícil tomar uma decisão assertiva cansado. Agora, quando eu estou com a mente totalmente livre, nesse estado flow de concentração, é muito fácil entender qual é a solução e não ficar preso no problema. É incrível como a biofilia ela vai trazendo para a arquitetura e vai trazendo para o universo empresarial vários conceitos que não são só dentro do ambiente, né? A intervenção do ambiente, que é super importante, mas como o estado físico, psicológico e emocional do funcionário interfere nas relações empresariais. Que show, que show. E teve relacionado a isso que você estava falando, uma questão salarial. Há alguns anos, né, teve uma empresa que acabou sentindo impacto fortemente quando uma multinacional japonesa veio para Sorocaba em relação às faixas salariais. Eles olharam para as faixas salariais e falaram, a gente não consegue, sob hipótese alguma, competir com esses salários. Não dá, eles não conseguiriam inflar a folha daquela forma.
Então, eles adotaram uma outra metodologia. Eles começaram a olhar para dentro da empresa. Acredito que não utilizaram a biofilia, não tiveram acesso a isso, mas foi algo um pouco próximo da maneira deles e começaram a olhar mais fortemente para as relações humanas. Apostar de verdade, olhar para aquele colaborador, enxergá-lo como um capital humano, e eu acho que explodia essa questão, né? Então, o que compõe? Ele tem família, é a questão da saúde, é a questão dos benefícios. Então, eles começaram a fazer um trabalho, eles perderam algumas pessoas no começo, mas essas pessoas não se adaptaram à metodologia da outra empresa, pediram até para voltar, mas, enfim, eles tiveram um curto turnover inicial. E depois, com todas essas mudanças, onde de fato eles olharam ali para aquele capital humano e valorizaram aquele capital humano, trabalharam em cima dele, pegando esses outros aspectos, fez com que mantivesse. Então, essa questão do salário é muito importante colocar. Ele é importante, obviamente. Não tem como. Mas ele não é mais o ponto principal. O que se vê muito, né? Porque não adianta nada se pagar, né? Pagar o passe do profissional, realmente ter aquela bala na agulha para colocar ali para ele, e você ter um ambiente tóxico, as relações dentro da empresa nocivas, dependendo da pessoa não fica. Não aguenta. Não aguenta. Ou adoece, ou realmente fala, puxa, isso aqui não tem nada a ver com os meus valores, o que eu estou buscando para mim em termos de qualidade de vida. Então, mas coisas da vida do mundo empresarial também, viu? Quando resolve um, vem outro. Quando trabalha em ambiente, mexe o salário, quando é salário, daí vem horário flexível, 4 dias, daí a gente vai tendo que entender aí. O negócio é dinâmico, né? Tá totalmente no flow, né? O mundo empresarial conectado com o pessoal e vai no flow mesmo. Faz parte do desenvolvimento humano, né? Eu acho que é muito interessante como tudo faz parte do desenvolvimento, né? Então, a gente ficou num processo de desenvolvimento de sistema, um processo material, aí o salário poderia ser algo importante, porque as pessoas não aspiravam a outra coisa, né? A não ser uma melhor qualidade de vida material. Hoje nós estamos num outro processo. E eu acho importantíssimo falar da pandemia, porque ela criou uma relação de falta seríssimo nas relações afetivas. As pessoas, né, não na tinha qualidade mais de vida. Contato zero. Eu comecei a entender até que o meu próprio ambiente domiciliar não dá para ser quadradinho pequenininho, que isso sufoca, né, as nossas relações. Então, eu acho que tudo faz parte do momento em que a própria história humana está indo para, né? Sim. E hoje, com o mercado realmente buscando a transformação, buscando a qualidade de vida, buscando a inovação, não tem como interferir diretamente nas relações empresariais e na sua produtividade, né? E as relações empresariais estão baseadas na minha produtividade para que gere melhor rentabilidade. Como é que eu vou gerar melhor essa rentabilidade? Hoje não é mais só cortar custos, né? É como melhorar esses custos, né? Como não ter gastos, isso tudo interfere diretamente. Meninas, queria agradecer mais uma vez. Assunto legal, interessante demais. Extenso também. Qualquer assunto que a gente traz aqui vai se tornando extenso, todos porque se torna técnico. Incríveis. Eu vi a temporada da Mood Me, todos os temas realmente muito importantes. É, né? Muito legal, assim, a gente vê que realmente... A gente vê que a gente tem conseguido selecionar os convidados a participar aqui, agregando mesmo. Assuntos assim bem inusitados, às vezes, que a gente fala, não vai dar assunto e de repente desenvolve, né? Extremamente criativos e como a Dani falou anteriormente, né? Eu aprendi bastante também como empresária, né? Em todas as entrevistas que vocês tiveram. Acho que agregou tanto, assim, enriquece a gente como indivíduo e como empresários, né, Dani? Sim. Foi realmente incrível a temporada que vocês trouxeram pessoas sensacionais. Obrigado, tem uma equipe por trás aí, como a gente já disse, não é fácil, tem parceiros aí ao lado. Queria agradecer. Dani, quer deixar uma mensagem final aí para o Moodcast, para o Clinic Club ou a vida? Com certeza, André. Como eu falei, né, todo o Clinic Club ele vem aí para mudar realmente todo um conceito dentro dessa área aí da saúde e do bem-estar. E com o Clinic Club, com o Clube Clínico, aliás, que nós lançamos agora, é todo um sistema. E eu acho que tem tudo a ver com o que nós estávamos falando até agora, porque a nossa preocupação, Mi, da Mo, não foi só com o espaço. Você tem um espaço lindo, né, todo trabalhado na biofilia, mas você não se preocupar com as relações internas,
você está fadado ao fracasso também. Então, o Clube Clínico foi um sistema que nós criamos para apoiar verdadeiramente os profissionais que queiram fazer parte do clube. Então, vai muito além de questões, apoiá-los em questões administrativas, mas promover realmente essa integração, promover a troca, agregar com conhecimento, olhar para essas pessoas de fato, e tem uma frase que a gente gosta muito de falar, que é cuidar de quem cuida de tanta gente. Então, eu acho que para quem quiser conhecer, a gente já está com um site no ar, né, o clinicclub.com.br, nossa página no Instagram também, Clinic Club Oficial, seguimos a tua dica. E vem muita coisa boa para aí. Legal. Mônica, mais uma vez, obrigado. Dani, muito obrigado. Eu que agradeço. Galera, queria agradecer todo mundo aí que apoiou a Mood Made, o Moodcast durante essa temporada. Agora a gente vai entrar no momento de pausa para a próxima, que em breve virá novidades. Valeu e até o ano que vem.